Olá, aluno! Continuando nossos temas de patologia, hoje vamos falar de patologia óssea. Então, patologia óssea é um tema extremamente importante em concurso. Quando a gente pega, por exemplo, Marinha do Brasil, 80% das questões dos últimos anos foi de patologia óssea. Então, quando a gente pega isso numa realidade de 20%, 30% das questões, é bastante coisa. Então, patologia óssea, apesar de não ser um tema muito grande, é um tema que cai bastante em concurso. Então, é sempre bom a gente atentar aí. Continuaremos com a nossa bibliografia, usando o Dr. Neville, que é o livro de referência, a última edição em português, que é a de 2009, e vamos então conversar sobre patologia óssea. Dessa aula, 3 itens são extremamente importantes e caem muito em concurso: doença de Paget, lesão de células gigantes e o grupo das lesões fibroósseas. Então, sem dúvida nenhuma, esses 3 aí são os que mais caem em concurso, o mais importante. Mas a gente vai começar falando de uma das doenças hereditárias mais comuns do osso, que é a osteogênese imperfeita, também chamada de doença do osso quebradiço. Você assistiu aquele filme Corpo Fechado? No Corpo Fechado, o protagonista tinha osteogênese imperfeita, também conhecida como doença do osso quebradiço. Então, das doenças hereditárias do osso, ela é a mais comum e a principal característica é realmente essa tendência à fratura, essa tendência a múltiplas fraturas, mesmo ao mínimo trauma. O importante é que, quando a osteogênese imperfeita cai nos nossos concursos, costuma ser relacionado à patologia dentária. Então, esse item que a gente vai comentar agora, de diagnóstico diferencial das lesões ósseas, não é um item muito pedido, só nos concursos realmente difíceis, porque na maioria deles, osteogênese imperfeita é pedida em relação à patologia dentária pela associação com a dentinogênese imperfeita. Então, além da fragilidade óssea, o paciente tem outras alterações. Ele pode ter uma alteração no padrão dos ossos gnáticos, normalmente o paciente é mais prognata, classe 3, mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, e pode apresentar lesões intraósseas que apresentam 3 momentos evolutivos distintos radiograficamente. O primeiro momento, que é radiolúcido, um momento intermediário, que é um momento misto, e um momento final, onde a lesão vai ficando cada vez mais radiopaca. No momento que essas massas vão ficando mais radiopacas, o que a gente vê? Que elas podem se movimentar e começar a sequestrar na mesma maneira que a gente vai ver na displasia cementóssea florida. Então, a gente vai falar da displasia cementóssea florida daqui a pouquinho e vai comentar sobre esse item aí. Então, apesar da fragilidade óssea ser o evento principal, existem outras alterações. Paciente tem uma esclera azulada, que em alguns tipos regride com o tempo. Paciente pode perder a audição, ter deformidade de ossos longos, deformidades na postura, de ficar mais curvado. E isso não é uma coisa só da osteogênese imperfeita, isso pode acontecer em qualquer patologia óssea poliostótica, que afeta vários ossos, mas sem dúvida nenhuma, como a gente tinha falado, o que é mais importante para concurso de osteogênese imperfeita? Dentinogênese imperfeita, o que aqui a gente encontra como sinônimo dentina opalescente. Então, a dentina opalescente ou dentinogênese imperfeita é aquela manifestação que afeta todos os dentes do paciente, de ambas as dentições, e que um dos principais sinais é justamente esse aspecto de dentina opalescente, a mudança da coloração, o aspecto coronário que eles adquirem mais acinzentado ou mais amarronzado. Então, isso aí é uma coisa extremamente importante, esse aspecto de mudança da coloração e o aspecto da esclera azulada, que também tende a regredir com o tempo em alguns tipos. Existem vários tipos de osteogênese imperfeita. Sem dúvida nenhuma, para concurso, o mais importante é o tipo 1. Por quê? É o tipo mais comum de osteogênese imperfeita. Tipo esse em que a dentinogênese imperfeita é uma característica marcante. E é um tipo onde a fragilidade óssea ela não é muito grande. Então, ela varia de branda a moderadamente grave. Então, isso não traz tanto risco para o paciente. Então, um dos eventos aí mais importantes realmente no tipo 1 é a associação com a dentinogênese imperfeita, diferente do tipo 2.
que, embora possa também estar associado à dentinogênese imperfeita, o tipo 2 é o tipo mais grave de osteogênese imperfeita. É aquele em que a fragilidade é gravíssima, é aquele em que as crianças já têm várias fraturas durante o nascimento, tirada da cesárea ou passagem pelo canal de parto. Então, muitas vezes as crianças sofrem múltiplas fraturas durante o nascimento já, e muitos não atingem um mês de vida por causa dessas complicações das fraturas após o parto. Então, o tipo 2 é o tipo mais grave.